agora? A gente viu custo de estoque, conhecemos as variáveis, conhecemos o PEPs, o EPS, custo médio, o estoque com a influência dos impostos, os regimes tributários. Na próxima UC, eu vou estar com o Rafa, certo? E vai ter na UC, se eu não me engano, é a UC 9, eu não me engano, tá? Ela também fala um pouco de regimes tributários, então a gente falou um pouco do custo de estoque, e a gente vai aprofundar mais quando a gente for tratar dessa UC. Então, foi custo de estoque, conhecemos o que é custo fixo, custo variável, entramos um pouco a fundo, né, sobre custo de transporte, e lá a gente ficou por um bom tempo. Ele é muito extenso, mas cada parte, cada detalhe que a gente viu, ele é importante para a montagem do custo. Diferença de custo e despesa, fixo, variável, todos esses conceitos. Terminamos agora o transporte, certo? Por que o custo de armazenagem eu deixo por último? Após a gente ter estudado tanto custo fixo, custo variável, custo variável, o custo de armazenagem, eles seguem os mesmos princípios. Tudo que vocês forem mexer, todos os cálculos que vocês forem mexer com um custo, ele vai envolver fixo e variável. Então, o custo de armazenagem ele vai ser mais tranquilo, porque vocês estão vendo custo fixo, custo variável, desde o começo do curso, certo? Falando sobre custo de armazenagem. Então, custo de armazenagem ele não está ligado nem ao transporte e nem ao estoque. O estoque não? Sim, mas a parte do quê? A parte do armazém, a parte do armazenamento. Não está envolvendo em si o produto. Então, quando eu calculo o estoque, o custo de armazenagem, a gente não vai levar em consideração de imediato o que está lá dentro, o que está sendo armazenado, a quantidade a ser armazenada, mas sim a armazenagem, quanto custa para mim suportar os gastos necessários para aquele recipiente, para aquele ambiente para estar trabalhando com o produto. Então, a necessidade de armazenar produtos, porque os mesmos possuem condições e estruturas necessárias para a proteção e conservação do produto. O cálculo que a gente vai fazer da armazenagem é relacionado a isso, certo? Até dei um exemplo aí, refrigeração de bens ou produtos. Esse slide eu já passei para vocês bem lá no começo, que eu falei de custo de estoque, custo de transporte e o custo de armazenagem. A gente falou bem por cima desses dois tópicos. Por exemplo, eu não posso aplicar a mesma estrutura de armazenagem de um frigorífico para uma indústria. Uma indústria de sapato, por exemplo, armazenagem de sapato. Então, quer dizer, todos os produtos, o armazém, ele é próprio da empresa, conforme o produto que ela fabrica, como é elaborado para que haja melhor aproveitamento do produto, certo? Então, a preocupação nossa é essa, do armazenamento. Qual é o gasto que eu tenho para manter o meu produto lá dentro, certo? Para realizar esse cálculo, a gente vai precisar de custo fixo. Flávio, tem custo variável? Não. Por quê? O custo ou armazenagem, ela não é influenciada por quantidade de produtos, ela não é influenciada por quilômetros. Eu vou pagar a estrutura que eu tenho para armazenar 10 mil produtos, eu vou arcar com esse gasto se tiver armazenado um produto ou se tiver armazenado 20 mil produtos, 10 mil produtos. Então, a gente vai trabalhar somente com custos fixos. E, como a gente sabe, como é padrão, custo fixo ele é mensal. Certo? Pessoal, tranquilo por enquanto até aqui? Alguém tem alguma dúvida sobre custo fixo? Não. Ótimo. Vamos lá então. Então, custo de armazenagem. Quais são os 3 custos que são necessários
para calcular o custo de armazenagem. Eles estão divididos em 3 grupos. O primeiro grupo, custo de estrutura. Então, eu vou analisar o aluguel, energia, imposto, depreciação, conservação, custo de oportunidade, seguro. Vocês podem parar para observar que todos esses gastos, esses custos, né, eles são fixos. A energia elétrica, ela é fixa. Ah, mas o valor é variável. Mas, quando se faz o cálculo, se prevê o valor em média que gasta mensalmente, certo? Depreciação mensal, os impostos mensais, aluguel mensal. Mas o imposto não varia conforme a venda? Sim, varia. Mas o da estrutura, o imposto que ele se refere da estrutura é o IPVA. Não é o ICMS, não é o imposto de renda, é o IPVA, porque é sobre imóvel. Então, o IPVA, ele é um imposto fixo, certo? Aluguel, conservação, custo de oportunidade e seguro. O outro grupo é os equipamentos. A armazenagem ela não se preocupa somente com o que está por cima, o que está segurando, o que está protegendo o produto, mas também os equipamentos que faz parte da armazenagem, certo? A depreciação de equipamentos. Ah, eu tenho lá a empilhadeira, que faz parte do armazenamento. Então, ela faz parte do custo de equipamentos, certo? O seguro desses equipamentos, depreciação desses equipamentos. E tem o pessoal. Quem é esse pessoal? É o pessoal que faz parte da armazenagem. O pessoal que fica responsável pela contagem do estoque, que está dentro da armazenagem. É o pessoal que é responsável por trocar os produtos de lugar. Então, o pessoal que tem a requisição lá, tem que tirar o equipamento ou mudar o equipamento de lugar. Então, todo esse é o terceiro grupo pessoal, ele engloba esse pessoal que trabalha na área. Olha, estou engasgando hoje. Da transmutação, das mercadorias e também da manutenção. Então, o pessoal tem o profissional para fazer manutenção no prédio. Ou melhor, fazer a manutenção na armazenagem. Então, ele fica vendo, por exemplo, no frigorífico, se está tudo certo, a temperatura, se não tem nenhum vazamento, se não tem nenhum lugar que está feito, que está danificado, que fazer uma restauração. Então, tem um profissional para isso. E esse que vai entrar como pessoal. Que vai ser a mesma coisa que a gente já viu também. O cálculo do pessoal vai ser a mesma coisa que a gente já viu no DAT, que a gente fez lá o cálculo do INSS, imposto de renda, FGTS, 13º, férias. A mesma coisa vai acontecer com o pessoal da armazenagem. Tá? Tranquilo, pessoal? Custo de armazenagem, esses 3 grandes grupos. Sim. Não. Estão aí? Professor, o pessoal tava falando lá no grupo que parece que tá caindo para eles, mas para mim tá normal. Certo, eu vou ver se tem alguma coisa aqui com a minha internet, porque ontem aconteceu isso também. Só um minutinho. O Messias, a Thay, falou que tá caindo para eles. Tá até fechando o aplicativo aqui, eu falo, não sei, é algum problema no Teams. É no Teams mesmo? Provavelmente, porque fechou até o aplicativo aqui umas 2, 3 vezes já. Deixa eu ver se não é alguma coisa aqui também, né? Deixa eu ver, dá uma olhada aqui. Vocês estão pelo celular, ô Rodrigo? Pelo celular. Ah, eu tô pelo computador, eu acho que pode ser por causa disso. Deve ser o aplicativo deles, sei lá. Eu tô achando também, viu? Eu tô pelo celular, caiu uma vez só. Pode ser que eles estão fazendo alguma manutenção, alguma atualização no sistema agora. Não o Senac, mas sim a Microsoft. Mas daí vocês me falam, se caso fica caindo muito, aí quando vocês entrarem eu faço uma recapitulação, certo? Tem que mandar um novo link.
O meu já caiu umas 10 vezes já, professor. Toda hora É tá mesmo? caindo, meu. Pô. Agora que eu vi o grupo. O meu eu já entrei pelo link, eu já entrei pelo aplicativo direto. O meu tá de boa. Não tá caindo, não. Bom, fiquem de olho aí. Se começar a cair muito, a gente vê de estar reiniciando, abrindo uma nova aula, uma nova videoaula, às vezes, não sei. Tentar de tudo, né? Vocês me avisa. Tudo bem? Beleza. Fala mesmo, avisa mesmo. Então, o que ele quis dizer? O que estava aqui, né? Estrutura, equipamentos e pessoal. O que ele transmite? Armazenagem, estrutura, equipamento pessoal. O local onde é armazenado o produto, ele está envolvendo a estrutura, que é o local físico. Os equipamentos são as máquinas, todos os acessórios necessários para que a armazenagem funcione. Lembrando que, para armazenar, ela tem que ter o estoque. Mas o estoque, o custo do estoque, não tem nada a ver, não vai influenciar o valor da armazenagem. Isso é muito importante. Assim, nossa, a armazenagem é cara porque o valor do produto é caro, o custo... Não. Custo do produto é um cálculo, custo da armazenagem é outro. Às vezes, por exemplo, depende do produto que você tiver, você vai ter uma armazenagem mais cara por conta do produto. Por exemplo, vou levar em consideração frigorífico. Você não vai colocar uma armazenagem. Ah, vou baixar a temperatura para economizar a armazenagem. Não, depende do que você tem lá, como é carne ou outro tipo de produto que seja congelado, você precisa manter a temperatura ideal. Se você colocar produtos que precisem de mais refrigeração, vai gastar mais. O custo de armazenagem vai aumentar. Mas não quer dizer que, bom, aumentou o meu produto, o custo do produto aumentou, que vai aumentar a armazenagem. São coisas distintas, certo? Não vai influenciar, não influenciou o produto. O custo do produto é esse, vai influenciar a armazenagem, não. Mas sim os gastos necessários para manter o produto uma melhor qualidade e que não estrague, né? Então, é isso o custo de armazenagem. Para começar, ele vai seguir o mesmo conceito, os mesmos tópicos do que a gente viu já no custo de transporte. O custo de armazenagem, como foi previsto, não depende apenas de um cálculo simples. Para definir o valor total dos custos de armazenagem, deve primeiramente ser considerado diversos cálculos e situações que envolvem empresas. O que ele quis dizer? Para você chegar no custo de armazenagem, você vai precisar primeiro fazer o custo das instalações. O que é a instalação? Tudo aquilo que você tem na empresa. Todos os bens que você tem na empresa. Custo de depreciação. Depreciação do quê? Dos bens, do seu capital investido. O custo do capital investido. Qual foi o valor que eu gastei com a empresa? Quantas máquinas eu tenho? Quantos pallets eu tenho? Tudo que faz parte da armazenagem. Manutenção, que é a conservação do bem. Qual é o gasto que eu tenho, o custo que eu tenho com isso? A mão de obra e os custos administrativos. Certo? Então, eu tenho que aprender a fazer cálculo a cálculo. Você vai fazer junto. O custo de armazenagem, eu não vou fazer cada tópico, mandar um exercício para vocês. A gente vai ver hoje o custo de instalação, custo de depreciação, custo de capital investido e custo de manutenção. Na semana que vem, que é o nosso último dia de aula, eu vou passar para vocês o custo de mão de obra e o custo administrativo. E ainda, na aula de hoje, eu já vou apresentar para vocês um trabalho. Quem quiser já começar a fazer atividade, para aplicando o que a gente já viu, já pode começar, certo? O prazo vai ser um pouco maior. Vai ser uma semana, não semana que vem, na próxima entrega. Uma semana vocês estarem fazendo, para poder fechar a unidade curricular também. Então, vamos lá. Custo de instalação. Então, o que faz parte da instalação? Faz o aluguel, o IPTU, o condomínio, água, luz, telefone, segurança, manutenção predial. Tudo isso, ele faz parte da instalação da empresa.
certo? O que a empresa precisa para que fique nos conformes a sua armazenagem, certo? Eu vou compartilhar a tela. Professor, volta um pouquinho aí, porque para mim eu não ouvi. Tá falhando. Caso estiver falhando, vocês me avisam. E caso estiver falando muito rápido ou enrolado, vocês me avisam também. Porque eu estou um pouco ansioso hoje, não sei por qual motivo, e eu estou atropelando muitas coisas. Aí vocês me avisam. Aqui que travou, já já. Nesse aí, professor. Isso. Ó, então, para a gente calcular o custo de armazenagem, a gente vai ter que passar por os tópicos. Primeiro, descobrir qual é o custo de instalação. Segundo, custo de depreciação. Custo de capital investido. Custo de manutenção. Custo da mão de obra e o custo administrativos. Certo? Conforme a gente for conseguindo todos esses dados aí a gente vai ter subsídios o suficiente para calcular qual é o custo total de armazenagem da nossa empresa. O custo de instalação, ele vai levar em consideração o aluguel, o IPTU, que é o imposto, comentei para vocês, não é o imposto sobre a venda, mas é o imposto do produto, o imposto do ambiente, do local, condomínio, água, luz, telefone, segurança e manutenção predial. Certo? Vamos começar a realizar o cálculo do custo de armazenagem e instalação. Então, o que acontece? Temos aqui a área do depósito, é 2.000 metros quadrados, e cada metro quadrado tem um valor de R$120. Dá um valor anual de R$240 mil anual. Lembrando que todos os cálculos que estamos fazendo, ele é mensal, é custo fixo. Então, o primeiro passo nosso é transformar todos esses custos de instalação, em um custo fixo mensal. Tem aí o IPTU, água, luz, telefone. Mas, Flávio, como que ele sabe o valor do cálculo? Como ele sabe o valor do água, luz, telefone anual? É feita uma projeção, as empresas fazem o quê? Uma projeção conforme o ano passado, o ano anterior. Então, eu olho o ano anterior, vejo quanto eu gastei de água, luz, certo? Água, luz e telefone, e faço uma atualização. Bom, aumentou quantos por cento agora esse ano? Então, quer dizer, aumentou a energia, a água, em média, aumentou uns 3% de gastos a mais nos três. Então, o que faz? Beleza, calcula uma porcentagem a mais, descobre o anual, uma projeção para anual, e divide por 12. Aí descobre a projeção, quanto que é o custo que ele tem de instalação naquele mês. Certo? Mesma coisa, segurança, manutenção predial e limpeza. No ano, ele tem R$353.200 com custo fixo de instalação. Primeiro passo, então, nosso é transformar esses gastos todos em custos mensais. Por quê? Custo fixo, ele calcula sempre mensal. Aqui, ok para vocês? Tá picotando ainda? Não, Agora, ok. agora parou de cair. Beleza. Vamos comigo, então, fazer o cálculo do custo de instalação. Aí. Estão conseguindo visualizar a tela? Sim. Vocês estão vendo o Excel? Ainda não. Ah, tá. Então é porque compartilhar melhor.
Então, como os gastos que temos aqui, ele é um gasto anual, o primeiro passo que temos que fazer é transformar ele em gasto mensal. Para isso... Professor, Oi. dá um zoom aí que tá muito pequenininho, aí eu tô conseguindo enxergar quase nada. Bom, tá bom. Aí, me avisa, porque para mim tá ótimo aqui, viu? Se me avisar, ver se melhorou. Ah, agora tá melhor. Aí. Então, o primeiro passo que temos que fazer é transformar todos os nossos... O custo de instalação, que é anual, transformar em mensal. Então, total, qual é o meu custo mensal de instalação? Só para mim manter a empresa. Só para mim manter a estrutura. A instalação. Quanto que eu gasto por mês? Então, a empresa gasta R$ 29.433,33. Beleza? A única coisa que a gente fez é transferir o custo anual em custo mensal. Se caso a empresa já tem o valor estipulado do IPTU, já tem o valor estipulado da água, luz, telefone, o que acontece? Como eu disse para vocês bem no começo, todos os gastos eles devem ser inclusos no preço de venda. No caso, estamos falando aqui de armazenagem. Certo? Então, não estamos falando de transporte, agora armazenagem. Então, indústrias têm armazenagem, comércio tem armazenagem. Então, o que acontece? No preço de venda, tem que estar incluso o custo do armazém. Tem que estar incluso. Eu não posso fazer o preço. Por que eu não... Eu estou explicando para vocês por que eu não posso colocar o valor mensal. Eu tenho mais o valor da minha fatura aqui. Eu sei quanto eu gastei de água, luz, telefone mensal. Sim, você tem. Mas você tem depois que acabou o mês. Então, você vai ter em fevereiro que você gastou em janeiro. Mas em janeiro você já tem que ter um valor pré-fixado já. Porque o seu preço de venda tem que ser feito em janeiro. Então, por isso que você descobre, conforme o período anterior, ou o mês anterior, ou o ano anterior, faz uma projeção, para você calcular o preço de venda o mais perto da realidade. Em fevereiro, você vai ter de janeiro. Vai chegar Você vai saber quanto você gastou de limpeza em fevereiro, que você gastou em janeiro. Água, luz, telefone. Você vai saber o que você gastou em janeiro, em fevereiro. Só que em janeiro você já tem que ter esse valor. Por isso que é feita uma provisão e não colocado o valor já da nota. O valor da nota fiscal de água, luz, telefone, o IPTU. Alguns sim você consegue prever, outros não. Por esse motivo. Tudo bem? Tranquilo para vocês? Custo de instalação? Sim. Olha lá, hein? Vamos lá, então. Vou abrir aqui. Então, aqui ele já passou o valor, o gabarito para nós, nosso custo mensal da instalação. Então, por mês, a estrutura da empresa é um valor de R$ 29.433,34. Agora, a gente vai fazer o cálculo do custo do capital investido, custo de depreciação e custo de manutenção. Primeiro, a gente fez, em segundo, na verdade, hein? Em segundo, a gente vai fazer agora o cálculo do capital investido. A gente já fez a instalação, agora o capital investido. O que seria o custo do capital investido? É o valor que a empresa tem de capital. O que é seu capital? O que é o capital da empresa? É todos os bens. Mas que bem que é esse que está se referindo?
bem relacionado aos equipamentos, que é o segundo bloco da armazenagem, que é a estrutura, equipamentos. Então, aqui já está ligado aos equipamentos, o material, as máquinas, os produtos que fazem parte da armazenagem. Então, ele quer saber o capital investido. Qual é o valor total do capital? Mas a gente vai usar isso no custo? Ele vai ter o valor do custo, esse valor? Não. Mas ele vai ser base para outros cálculos. Por exemplo, a depreciação. Ela vai ser calculada por produto. A gente vai usar o cálculo do capital investido para fazer o cálculo da depreciação. Certo? Então, precisa fazer esse cálculo para conseguir calcular os outros demais cálculos. Vamos descomplicar isso. Como que eu acho o valor capital investido? Sem complicação, simplesmente, bom, se eu tenho 2 produtos a R$1.000, eu tenho um capital investido de R$2.000 de paleteira manual. Então, custo de armazenagem. Abriu errado. Então, custo de instalação a gente já fez. Custo de capital investido. Duas unidades a R$1.000. R$2.000. Duas unidades a 75. 3.000 unidades a 14. São os pallets. Seladora, 2 unidades a 1.800. Secadora, 1 unidade a 1.800. 4 unidades a 1.800. Sistema de gestão, 1 unidade a 75. Então, aqui a gente descobriu qual foi o valor total investido para a armazenagem. São só equipamentos ligados à armazenagem. Certo? Vocês estão comigo? Está muito rápido, muito devagar? Estou muito quietinho hoje? Tá tranquilo. Tranquilo? Vamos continuar então. Vamos lá. Remuneração mensal do capital. Esse cálculo ele é feito da mesma forma que é feito a remuneração mensal do capital do nosso caminhão, certo? Só que agora, como estamos falando de armazenagem, a gente vai calcular a remuneração mensal do capital dos equipamentos que a empresa tem à disposição dela para dar armazenagem. Aqui, como eu já disse para vocês, mas vou atualizar, né? Falar novamente. A taxa de juros colocada no exercício é de 12% ao ano, certo? Temos que transformar ela em mensal. Por isso que a gente faz divisão por 12, porque o nosso custo de remuneração capital, ele é mensal, certo? E esses 12% não é fixo, ele é totalmente variável, então vai depender muito do dia ou do mês que você estiver fazendo essa operação. É necessário você ver na financiadora não, desculpa, no banco com seu gerente para saber qual que é a remuneração mensal, a alíquota da aplicação que você estaria colocando o seu produto, custo de oportunidade. Então, aqui, próximo cálculo. Então, o cálculo que ele pede? Ele pede o custo da remuneração do capital. Ou seja,
Se eu não tivesse comprado todos esses bens para montar a minha armazenagem, esses bens estariam me trazendo um retorno de quanto? Qual é o gasto que eu tive por não aplicar esse dinheiro? É isso que é o cálculo da remuneração mensal do capital. Certo? Então, sobre o valor do capital investido, a gente vai calcular 12% de juros e vamos dividir por 12 para descobrir mensalmente qual seria esse ganho. Certo? Alguém me ajuda a fazer esse cálculo? Como que eu faria esse cálculo? Para vocês lembrarem. Thales, Tayane, Carol. Jailson. Tô aqui. Alguém me Vai ajuda lá, aí? professor, põe lá. Põe lá, volta lá. Vamos tentar lá. O valor do bem adquirido. Valor capital? Isso, investido isso. Multiplicado por 12% e dividido por 12, que é mensal. É isso aí. E agora? Mesmo esquema. O valor do bem adquirido multiplicado por 12% dividido por 12. 12. Posso fazer também o quê? Em vez de colocar em porcentagem, vezes 0,12 dividido por 12. 0,12 ele é igual a 12%. Nossa, isso parece que é mais tranquilo, né? Ah, por que é mais tranquilo? Porque vocês já viram, vocês já estão, como posso dizer, calejado. Ah, mas não é bem assim não, hein? Não sei os meus colegas aí, mas eu apanhei um pouco. Tive que rebolar um pouquinho. Aí, ó. Vale a pena. Certo? Então, já temos o valor do nosso custo da remuneração mensal. Então, esse é o primeiro cálculo que a gente precisa. Tudo que a gente fez até agora foi para conseguir fazer o primeiro cálculo, o primeiro custo, na verdade, que ele vai estar relacionado ao custo de armazenagem. Até agora, o custo de instalação o custo de instalação também, que é o custo fixo. O custo capital, até agora, nada. Aí agora, a remuneração capital, que foi aplicada as porcentagens que a gente descobriu qual é o custo que a empresa está tendo por mês de não ter aplicado esse dinheiro no investimento, por exemplo. Então, cálculo 2.816.
Mesma coisa que é feita com os caminhões. Se eu não tivesse comprado os caminhões, qual é o valor que eu teria rendendo por mês? É a mesma ideia, só que agora ele leva para a armazenagem. Os equipamentos que estão fazendo parte da armazenagem da minha empresa. Certo? Alguma dúvida? Alguém tem dúvida no cálculo da remuneração mensal do capital? Tá tranquilo, professor. O próximo. O gabarito aqui também. Custo de depreciação. Esse daqui, vou precisar da ajuda de vocês, hein? Esse aqui é bem particular, cada produto. Só para lembrar, depreciação é a perca de valor com o tempo dos bens, do uso dos bens. Ou seja, redução do valor dos bens pelo desgaste ou perda. O que ele quer dizer nessa frase? Vou exemplificar para vocês. O bem, contabilmente, ele possui uma perda de valor com o tempo. Se você tem um bem, você acabou de comprar o bem, a partir desse momento, o seu bem já está depreciando, ou seja, já está perdendo valor. Não podemos confundir depreciação com valor de mercado, tá? Depreciação é constante. Então, todo mês você vai perder o mesmo valor. Valor contábil, valor do seu bem, valor na contabilidade, no demonstrativo, para a empresa. Pessoas físicas que possuem carros, esses carros não existe depreciação. Depreciação é apenas para a empresa. Não quer dizer que você compra o seu carro e o seu carro não perde valor com o tempo. Ele perde valor também. Mas aí quem manda, quem dita as regras é o mercado. Certo? Se você, por exemplo, compra um celular de última geração e demora um mês e já lança outro atualizando esse, vamos supor, lançou um iPhone, última geração. 2 meses depois lança outro. Esse preço desse produto que você comprou já cai drasticamente, porque já tem um novo atualizando. Isso aí é valor de mercado. Ou você tem o último iPhone e demora 5 anos para lançar um próximo, ou 2 anos para lançar um próximo. O seu bem ainda ele tem uma perda menor de valor. Isso foi só um exemplo que eu dei para vocês. Quem dita isso é o mercado. Depreciação já não. Se tiver o carro do ano, ele vai depreciar mensalmente e vai perder valor, contabilmente. Tudo isso para que na hora que você for vender, se você vender um valor maior do que ele vale contabilmente, levando em consideração a depreciação, por exemplo, eu tenho um carro que vale 10 mil reais, 10 mil também não dá, né? Um carro que vale, comprei ele por 50 mil reais. A depreciação dele é de 5 anos. 2 anos e meio, eu decido vender esse carro. Então, ó, ele vale 50, ele tem uma durabilidade, uma vida útil de depreciação de 5 anos. Dá 2 anos e meio, metade da sua vida útil, eu decido vender ele. Você concorda comigo que contabilmente ele está valendo 25 agora? Ele perdeu já 50% da sua vida útil. Esses 25 é o valor que vale para o governo o seu carro. Se você vender por 30 mil esse carro depois de 2 anos e meio, o governo ele vai recolher, ele quer que você pague 5 mil um imposto de renda, contribuição social sobre 5 mil reais, que é o valor que você teve de ganho do seu bem. Faz sentido para vocês? Sim. Sim, duvidoso. Então, o mesmo jeito que carro, computador, a gente viu que deprecia bens, tanto que a gente está no dia a dia, como também máquinas.
E também na armazenagem, como tem equipamentos e máquinas, também existe a depreciação. Certo? Então, vamos calcular a depreciação também dos bens que a empresa tem, da armazenagem. Como, por exemplo, a paleteira, empilhadeira, pallet, seladora, sentadora, mesa e sistema de gestão. Mas, Flávio, esse pallet que ela tem, ela comprou para vender. Ah, mas espera aí, então. Esse pallet, se for para vender, ele é estoque. Ele não faz parte da estrutura, ou melhor, da instalação da empresa. Nesse caso, esses 3.000 pallets faz parte da armazenagem. Ele está lá para não colocar o produto diretamente no chão, para ficar mais fácil de levantar com a empilhadeira. Foi colocado os pallets. Então, a empresa usa 3.000 pallets. Ou seja, faz parte da estrutura da empresa, da armazenagem, esses pallets. Não são pallets para revenda. Por isso que eles fazem parte da estrutura da empresa, por isso que eles sofrem depreciação. Beleza? Ok. Já. Me dá uma mãozinha como eu calculo depreciação. Eu vou até voltar aqui no cálculo. Como que funciona? O valor do bem, o VB, eu divido pela vida útil. Mas, Flávio, está diferente esse cálculo de depreciação com o cálculo de depreciação que a gente fez antes. Porque ela tinha valor do bem menos valor residual, divide pela vida útil, depois por 12. Quando você tem um bem para armazenagem, dificilmente você faz a venda dele. Então, é provável que esse bem ele passe a vida toda com você. Por isso que não tem o valor residual. O que é o valor residual? É o valor que você consegue com o bem, consegue de venda com o seu bem antes do término da vida útil. Ou seja, eu consigo vender meu bem antes de dar os 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, depende do produto. Então, o valor do bem dividido pela vida útil, ou seja, quantos anos esse bem vai ter a durabilidade, quanto tempo esse bem, contabilmente, conforme aquela tabela que eu passei para vocês, esse bem tem de vida útil, certo? Descobri o valor do meu bem de depreciação, ele anual. Porém, a gente sabe que custo fixo ele é mensal. A gente vai lá e divide por 12 para encontrar o valor de depreciação mensal dos nossos equipamentos, certo? Alguém me ajuda a montar o custo de depreciação? Aqui temos os dados. A paleteira, 10 anos, empilhadeira, 15 anos, pallet, 5 anos, seladora, 10, sentadora, 10, mesa, 5, sistema de gestão, 20. Alguém arrisca? Vamos lá, professor. Vamos lá, me ajuda aí já. O pessoal não está querendo me ajudar hoje. O valor do bem é o quê? São as duas paleteiras, o valor de 2.000, 1.000 cada um, então dá R$ 2.000. Isso é muito bom, já o que você falou agora, porque a depreciação ela é feita por bem. Ela é depreciado separado. No cálculo aqui a gente pode fazer junto, porque levando em consideração que as duas paleteiras foram compradas juntas, tá? Mas, mesmo assim, o ideal seria fazer cálculo separado de depreciação. Fazer junto não tem problema, mas é muito importante saberem disso. Fala. Então, é o valor, né, do capital, o valor de R$ 2.000, dividido pela vida útil dele, que é 10 anos, e dividido por 12, né, que é meses, né? E, ó, só para fazer separado, dividir por 10 para me descobrir o valor
Então, por ano, E aí, meu professor? bem perde R$ 200. E aí, conterrâneo? Tudo bem? 10 anos. Agora eu quero saber por mês. Então, foi dividido por 12 novamente. Então, por mês, durante 10 anos, vai ter uma depreciação, custo-depreciação da paleteira de R$16,67. Ou seja, por mês ela está perdendo R$16,67. Ô, Maria, peraí, Maria. Beleza? Ok, professor. Peraí. Segura aí, conterrâneo. Messias? Dá uma ajudinha para mim aqui? Vixe, professor. Vamos lá. Vou tentar. Vamos tentar. Que pode errar. É o valor do bem, né? Do... Valor investido, capital investido, valor do bem. Aí é dividido, é isso? Eu quero saber Ou é- ele anual para depois saber mensal. Então multiplica? Não, você quer saber ele anual. Você tem 75 mil para ser distribuídos em 15 anos. Certo. Então, dividido, não é? Isso. Divide por 15 para Por descobrir 15. qual que é o valor de Qual que é o depreciação valor? anual. Tá. 5 mil anual. Cara, Só que a gente sabe que custo fixo ele é mensal. certo. O que precisamos Então, fazer agora? então multiplica, não é? Esse valor de 5 mil, ele já é anual. Eu quero saber quanto que ele é mensal. Então, tem que dividir por 1.500, é isso? Não, por 12 meses. Ah, sim, verdade. Vou fazer mais um próximo comigo também. 416. 42 42. por 420, né? Eu vou usar remuneração do capital no cálculo de depreciação? É, não é? Não. Ou 5. O 5, né? Por Sim. 5. Isso. Por Porque essa 5. a gente vai dividir por 5. Isso. É. Aí Descobrimos pega o que todo. 12. em cada ano a empresa perde 8.400 de depreciação. Se eu quero Certo. mensal. Certo. Então, por 12. Meses. Por mês, 700. Se eu 700. pegar, fazer o contrário, 700 vezes 12, Vai dar já descobri o 8.400. valor aqui em um ano. Eu quero saber agora em 5 anos. Pego o valor aqui e divido. Agora eu faço a multiplicação. Aí, Sim. deu 42 mil. Ah, tá. Tipo a prova real. Isso. Vamos fazer isso aqui também, a seladora. Professor, Oi. o segundo você fez pelo valor unitário, 75 mil. Olha, é verdade. Obrigado por ter visto isso. Vou fazer assim, ó. O que a gente vai fazer? Esse custo aqui é de um produto. Vou colocar entre parênteses aqui e vou colocar aqui vezes 2, porque é esse valor vezes 2. Dá a mesma coisa. Tudo bem? Mas obrigado por ter visto. Eu não tinha observado. Mais Eu um, tô então? quietinha, mas eu tô de olho. Eu já ia chamar você já. Vamos lá, Messias. Mais um, me ajuda aqui? É o 3.600 agora, né? Isso, 3.600, capital. Por 10, né? O quê? Dividido por 10. Por 10, por que eu divido por 10? Porque é a vida útil dele, não é? Isso, eu descubro ela anual. Aí eu Isso. quero agora ela Por- mensal. É. Por 12. 12. Isso.
Aí, 30. Um ano, vou pegar os 30 vezes 12, descobri um ano. Agora eu quero saber em 10 anos. O valor anual vezes 10. 3.600. 3.600. Entendi. Thales, me ajuda aqui? Ajuda. 1.800 Certos? dividido por 10, que é a vida útil, dividido por 12. 12. 2.800. 10 anos. Descobrimos um ano. Agora descobrimos 10 anos. O áudio tá baixo, Flávio. Eu vou puxar mais perto. Melhorou? Melhorou. Aí. Mais um? 7.200 dividido por 5, dividido por 12. Vezes 5. Dá o valor dos 7.200. Quem mais que tá aí que pode me ajudar? O resto caíram? Aí, o professor. Quer, podia me ajudar, né? Essa última. Topa? Eu? Isso? Então tá, vamos lá. Vai pegar o valor do capital investido, dividido por 20, que é a vida útil, dividido por 12. Vezes 12, descobrimos um ano, vezes 20, descobrimos 20 anos. 75. Exatamente. Então, ó, conseguimos descobrir agora. Já temos dois cálculos importantes, da remuneração do capital e o cálculo da depreciação. Ô, Flávio. E se que nem aqui no caso da paleteira, você comprasse uma paleteira por 1.000 e a outra comprasse mais caro? Por, Aí, 1.200. Aí você teria que fazer separado, não é? separado. A gente fez aqui de um grosso modo, digamos assim. O correto é fazer de forma individual e com valor diferente. Nessa situação, a gente simula que comprou as duas paleteiras no mesmo dia e começou a depreciar no mesmo momento. Até se você comprar a mesma paleteira depois de um tempo, se o frete for o mesmo valor, mas o frete for diferente, se for R$10 a mais o frete, R$20 a mais o frete também faz parte do valor do produto, faz parte do capital investido. Também precisa ser separado. A depreciação, na verdade, ela ocorre sempre de forma separada. Sempre. Tem um livro na contabilidade que chama CIAP. Não sei se vocês já ouviram falar sobre ele. Ele é um controle de inventário de ativo permanente. Então, todos os bens que a empresa possui, todos, independente se é administrativo, se é produção, se é transporte, independente da área que seja, ele tem esse relatório que aparece todos os produtos que estão sendo depreciados. O tempo que é depreciado pode ser que a paleteira já depreciou 2 anos,
a empilhadeira depreciou 1, a seladora depreciou 1 mês, a mesa já depreciou 4 anos e 9 meses. Então, cada mês tem a sua depreciação mensal e não quer dizer que todo mês a depreciação vai ser igual. Se você comprou um produto a mais aquele mês, que vai depreciação, vamos pôr que em janeiro era esses produtos. Em fevereiro, eu comprei mais uma empilhadeira. Ou seja, a empilhadeira, essa nova empilhadeira começou a depreciar no mês de fevereiro. Então, a depreciação 1 dela vai ser em fevereiro. E já vai ter 2 empilhadeiras que eu comprei o mês passado, que a depreciação vai ser a segundo mês de depreciação já. Só que todas feitas de formas individual. Certo? Aí você perguntou? Isso. É isso mesmo. Essas paleteiras duram bastante, hein? Lá no meu serviço dura 6 meses só. Não, mas esse valor de vida útil aqui não é real, tá? Esse valor aqui eu coloquei para a gente aperfeiçoar os cálculos. Um mês que os caras compram a paleteira, já no mês seguinte já tem que mandar arrumar. É isso que a gente vai calcular depois, o custo da manutenção. Porque essa parte de armazenagem, ela tem, como ela sempre tem que estar em ordem, a armazenagem. Porque se der problema com ela, vai danificar o produto, que vai danificar a venda. Então, sempre está tendo manutenção, restauração, sempre nessa parte de paleteiras, na empilhadeira, tudo que faz parte da armazenagem. Sobre o custo, agora 2 custos já fizemos, remuneração do capital e depreciação. Tranquilo para vocês? Sim. Tranquilo. Sim. Aí, agora estou mais feliz. Mais pessoas responderam. Então, cálculo 10 tem os anos. A gente fez aqui, tiramos a prova. Agora, o último, né? O nosso custo de manutenção. Boa noite. Boa noite. Tudo bom, senhor? Professor, desculpa aí, hoje é que eu tive que fazer uma mudança aqui de mamãe, desde terça-feira, e hoje eu fui terminar. Eu peço desculpa aí, viu? Tranquilo, a mamãe merece. Fique tranquilo que os exercícios eu tô terminando de fazer, depois eu entrego pro senhor. Beleza, tendo alguma dúvida é só me chamar. Maravilha, então. Maravilha. E a galera, já saiu todo mundo? Tá nada, estão tudo aí, firme e forte. O Tim está expulsando nós da aula. Então, desculpa qualquer coisa aí, viu? Imagina. O Tim está revoltado hoje. Maravilha, então. O último cálculo que a gente vai ver hoje é o custo de manutenção. O custo de manutenção é a previsão dos custos com reparos, restauração e conserto que ela terá no decorrer do mês. Esse cálculo, a própria empresa define o que se encaixa mais perto, que faz mais real da sua empresa. Para, filho, para. Qualquer coisa, dá um toque. Beleza. Então, o que acontece? A manutenção, ela é muito própria da empresa. Tem produtos que precisam de mais manutenção, tem produtos que precisam de menos manutenção. Então, não tem como eu chegar para vocês e falar assim, pessoal, existe uma porcentagem ou tem isso que é uma coisa padrão. Não, não tem. Cada empresa vai ter que analisar o tipo de armazenagem que tem para descobrir qual é o seu custo de manutenção. Mesmo a empresa, 2 empresas que têm a mesma operação, elas podem ter custo de manutenção diferente. Por quê? O produto pode ser que ele tenha que fazer um reparo que não era previsto, ou se o produto é novo, se o produto é um pouco mais antigo, geralmente os antigos precisam de mais reparos, os mais novos geralmente não. Mas pode acontecer também do produto que já é antigo na empresa não apresentar problema e um novo não parar de ir no conserto. Então é muito relativo isso.
Desta forma, a gente vai realizar um cálculo através de uma porcentagem, mas o ideal seria conhecer, ou melhor, saber como que funciona, qual que é a rotatividade da manutenção de cada bem. Certo? Então, o cálculo de manutenção, ele é definido pela fórmula capital investido multiplicado pela prevenção de manutenção mensal. Essa é uma fórmula que pode ser utilizada. Esse produto, ele geralmente ele gasta um X valor por mês, ele calcula, por volta de tantos por cento do bem, ele acaba mensalmente tendo esse gasto. Então, é muito particular de cada produto, tá? De cada bem que você tem lá na sua armazenagem, certo? Como que a gente faz o cálculo, então? Ele prevê uma manutenção, uma prevenção na paleteira manual de 1,5%, da empilhadeira de 1%, dos pallets de 0,5%. 0,5% do quê? Do valor total investido, certo? A seladora, 1,85%, a cintadora, 1,22%, mesa, 0,20% e sistema de gestão, 2,20%. Geralmente ele tem que ter atualizações, adaptações, então sempre é um gasto a mais de restauração dos sistemas de gestão, por isso que a porcentagem é maior. Então, vai muito da empresa definir o método que seja mais perto da realidade. Todo mês eu tenho que trocar o óleo da máquina da refrigeração da minha armazenagem. Então, todo mês eu gasto R$130. Beleza, você sabe o valor. Então, você pode colocar R$130, mais uma porcentagem, que geralmente é uma peça que quebra, é uma manutenção, geralmente cada 3 meses tem que mandar para revisão. Então, tudo isso era próprio da empresa. Isso eu queria que fique claro para vocês. Aqui, o cálculo que a gente vai fazer de custo de manutenção vai ser referente à porcentagem, a previsão que a empresa tem do seu capital investido com o valor que ela se previne que depende o produto. Pode ver que tem produto que tende a dar mais problemas, a porcentagem é maior. Produtos que não apresentam muitos problemas, a porcentagem de manutenção é menor. Então, o que a gente vai fazer? Vai calcular o custo de manutenção. Olha, apareceu aqui. Sumiu. Como que vamos realizar o cálculo? Em cima do valor investido. Capital investido, R$2.000. Ou o ideal seria também, da mesma forma da depreciação, calcular sobre o produto. Por quê? Às vezes eu comprei 2 paleteiras no mesmo dia, só que uma apresenta mais defeito que a outra. Mesma marca, isso é normal acontecer. Então, o ideal seria calcular produto por produto. Beleza? Então, o nosso cálculo, eu vou pegar o valor, capital investido, e vou aplicar 1,12%. Então, por mês, essa máquina dá um custo de R$24, tá? Lógico que esse valor aqui são valores para demonstrar para vocês os valores, tá? Mas não é valores reais. Não quer dizer que é isso e não é. Se R$24 aqui, você não paga... Praticamente R$24 uma máquina, uma paleteira manual, você não tem gasto nenhum, né? Vai fazer todos os cálculos. Esse valor de 1.500, que é referente à empilhadeira, vezes 1% ao mês de manutenção. R$15. Seria até Por que 1.500, professor? Não é o capital investido? É isso mesmo, já. Olha eu bobeando aqui. É isso mesmo. Só para ver se está prestando atenção. R$1.500 por mês. Só de manutenção da empilhadeira. Das 2 empilhadeiras. Certo?
Agora o próximo é os pallets. 0,5%. R$210, mais é referente a 3.000 pallets. Como se por mês a empresa tivesse uma manutenção de 7 centavos por pallet. Seladora, 360 vezes 1,35, que é a previsão de manutenção. Cintadora, 1.800 vezes 1,22. Certo aqui. 7.200, que é a mesa, vezes 0,20. E o sistema de gestão, vezes 2,20. 1.650 mensal. Então, por mês, a empresa tem uma previsão de manutenção da sua armazenagem no valor de R$ 3.486,96. Depreciação, ela tem um custo de R$ 2.027,50. E remuneração mensal do capital, ela tem um custo de R$ 2.816. Tranquilo? De boa, professor. Boa. Agora, para finalizar a primeira parte, na verdade, a gente falou sobre 2 grupos já. A gente já falou do grupo, vou voltar. Do grupo de estrutura, que é o cálculo da instalação, e dos equipamentos. Agora, a gente vai falar, semana que vem, né? A gente vai falar sobre o pessoal, certo? Que são gastos com salário, benefícios, encargos e treinamentos. Dois grandes grupos da armazenagem. Vou voltar. Para finalizar, custo total mensal. Para mim encontrar o custo total mensal, eu vou estar somando né? Custo da remuneração do capital, custo de depreciação, da manutenção. Qual é o custo total? Tomar. Esse produto, mais depreciação, mais manutenção. A soma de todos os produtos. O custo total R$ 8.330,76. Beleza? Lembrando, temos aqui custo de instalação, grupo 1, tá? Grupo de estrutura. De instalação, R$ 29.433,33. Custo de equipamentos, R$ 8.330,46. Tranquilo? Sim. 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 Eu vou passar para vocês
um exercício, mas vocês não precisam iniciar para já. Esse exercício vocês vão conseguir terminar de fazer na sua totalidade quando vocês tiverem a aula de terça-feira. Se vocês já lembrarem como que faz o custo de transporte, desculpa, o custo do salário, vocês já podem realizar. Como que funciona o exercício? Vou mandar para vocês no grupo e eu vou estar abrindo também no Teams. Eu não abri ainda, porque muitos me enviaram por e-mail o exercício do cálculo do frete, tá? Mas eu vou estar abrindo também. Quem me enviou por e-mail não precisa me enviar no Teams, tá? Não precisa, o e-mail já é válido. É que por e-mail eu acredito que é mais fácil a comunicação. No Teams eu coloco feedback lá, mas daí nem sempre eles conseguem ver naquela hora que recebeu o feedback. Então fica um pouco mais complicado a comunicação para a resolução do exercício. Por isso que eu deixei meio que e-mail. Mas daqui vocês podem estar realizando pelo Teams. Então, a empresa Logística 2018 é uma empresa especializada, esse é o exercício, no cálculo do custo de armazenagem. Por esse motivo, uma determinada empresa solicitou seus serviços para atualização dos custos de armazenagem. Desta forma, a empresa solicitou os seguintes cálculos do custo de armazenagem: custo de instalação, capital investido, depreciação, manutenção, mão de obra e administrativo. Até aqui, vocês têm condição de fazer, porque foi o conceito que eu passei hoje para vocês. Então, aqui tem o mesmo esquema para você calcular o custo de instalação mensal. Calcular o custo de instalação mensal. Custo capital investido. A mesma coisa. Só que não se enganem, os valores são diferentes, tá? É para testar se vocês conseguiram exercitar, conseguiram entender tudo os conceitos de hoje. Depreciação. Manutenção. E o custo da mão de obra. Tem mão de obra e os administrativos. Essa parte aqui a gente não viu ainda. Mão de obra e administrativos. Mas, se vocês quiserem já realizar o cálculo, estudarem, pesquisar como que faz o cálculo, ou lembrar também, é a mesma forma. FGTS, 13º, INSS patronal, férias, FGTS sobre férias. E depois vocês, por final, se vocês quiserem estar continuando, custo da instalação, custo de depreciação, custo de remuneração do capital, custo de manutenção, custo da mão de obra e custo administrativo. Coloca todos os valores aqui e faz, e soma, na verdade, encontra o custo de armazenagem. Certo? A área metro quadrado, que vai vir aqui e vai pegar o dado do metro quadrado. 2.000 metros quadrados tem o nosso armazém. Certo? Então, aqui vai ser 2.000 metros quadrados. Ele quer saber quanto que custa, qual é o custo por metro quadrado. O custo de armazenagem por metro quadrado. Essa que é o objetivo final do nosso exercício. Com todos os gastos, todos os custos, qual é o custo da armazenagem por metro quadrado. Para isso, você tem que buscar os dados aqui em cima. Qual é o metro quadrado? 2.000 metros quadrados, por exemplo. Ou você... Aí seria o valor total, né, professor, daquela tabela? Isso, os 2.000. Isso mesmo. A quantidade total que tem, ó, 2.000 reais. Desculpa, 2.000 quantidades, ou seja, 2.000 metros quadrados. Quanto que é o custo de armazenagem por metro quadrado? Beleza?
Beleza. Ok. Vocês acham que é necessário a explicação do custo de mão de obra e administrativo? Ô, professor, eu acho que é bom só deixar a gente tentar fazer para ver se a gente pegou a manha. Qualquer dúvida a gente manda no zap, se eu tiro. Pode ser? Beleza. Beleza, fechou. Bom, isso é a minha opinião. Agora tem que ver com os colegas. É porque assim, ó, a gente conversou bastante sobre esse custo. Eu vou mandar o slide para vocês, tá? Como faz, com a explicação, mas eu gostaria que vocês fizessem mesmo eles. No slide tem já até feito, na verdade. Mas eu vou tirar do slide a resolução. Vou deixar só o conceito que vocês já viram. Vocês acham que é possível realizar tranquilo? Eu acho que Sim. dá, professor. Então é isso aí. Semana que vem, então, a gente não teria, assim, a nossa última aula de armazenagem, a gente não teria uma aula expositiva, mas eu vou estar fechando as atividades de vocês. Então, é provável que eu chame cada um de vocês para conversar. Como que foi a UC, ou cobrando alguma atividade que não foi entregue, se tem alguma dúvida. Já vou até antecipar. Quem não fez alguma atividade, dá tempo de fazer. Se caso estiver fechado, eu abro, tá? Quem, porventura, fala assim, Flávio, não assisti a videoaula, não consegui entender, não fiz atividade por isso. É possível recuperar de outra forma? Sim. Me avisa que a gente vê um outro horário, um outro dia, para que eu possa sentar com vocês, lógico que modelo remoto, e ajudar vocês a conseguir entender esse conceito, tá? O que não pode deixar é falar assim, não vou falar e vai ficar por isso mesmo, porque daí eu vou entender o quê? Bom, ele não fez, a pessoa não fez porque ela não quis fazer. A intenção minha é ajudar vocês a entenderem e a irem para a próxima UC, não que vocês fiquem presos nessa UC. Tá? Maravilha, professor. Ô, Aí qualquer dúvida que professor, tiverem, vocês me chamam. Oi, pode Professor, falar. o gato não miou hoje, não? Hoje não. Ele tá preso no quarto. Só por conta disso. professor, Sem vergonha. Vai falar. eu mandei no e-mail as atividades que eu não tinha feito. Certo. Eu já respondi elas. Ah, já? Eu não vi. Ai, Já. professor, eu errei. Surpresa, tá lá no e-mail. Só fala para ela que errar é normal, faz parte do aprendizado. Não, olha. Tem errado tudo. Não. É Você vai normal. ficar surpresa. Você vai ficar surpresa. Eu acho que ninguém acertou tudo até agora. Alguém acertou tudo, professor? Eu mesmo não acertei. Eu acertei porque eu pedi ajuda, eu corri atrás. Ô, professor, Também mas, eu acertei porque o professor me Eu pedi ajudou. ajuda pro pai. Também. Não, é assim, ó. ô, professor, Alguém acertou tudo? Quem fez e quis ajuda acertou. Agora, ninguém acertou tudo de primeira. Exatamente. Mas assim, pessoal, tem que ver também que quando alguém faz esse custo, né? Eu passei um exercício bem elaborado para vocês. Eu passei um exercício tranquilo. Ele tem que ter muita concentração, tinha muitos dados. Fora o conceito que vocês viram também, ele demandava Excel, ele mandava muitos conhecimentos, talvez, que vocês não tinham. Mas quem é responsável por essa área de custos, geralmente não é uma pessoa só. Geralmente não se faz em um dia só. Custo se faz assim, ó, semanas, se elabora um custo. Até, às vezes, demora meses para montar um custo. Certo? Vocês fizeram aí em uma semana, com dados. Então, geralmente acontece. É mais de uma pessoa que confere. Então, quem fez ou quem se desafiou a fazer, é isso mesmo. Se errou, descobre onde erra, vê se foi erro bobo de fórmula, que isso é normal, ou se foi algum erro de algum conceito que você entendeu errado. É aí que está o diferencial. É um conceito que eu entendi errado. Já tira a dúvida e já resolve esse conceito. No meu caso, Flávio, assim, eu apanho muito porque eu não sei assim, pessoal, mas
Eu não tenho tanto conhecimento em Excel. Raramente, eu nunca mexi nisso. Eu trabalhava numa linha de produção, então isso aí, assim, a minha dificuldade era mais questão de fórmula. Mas, assim, entender o exercício, eu entendi, claro. Mas na hora de aplicar a fórmula ali, aí eu apanhei um pouco. O desafio maior mesmo é o nosso famoso Excel, né? Ele acaba... Ele ajuda, mas na hora da resolução é que o conhecimento vai além, né? Do que a gente viu em sala. Fala assim, ó, além por causa do Excel. Esse exercício também, pessoal, vocês fizeram ele de forma individual, vocês fizeram sozinhos. Geralmente essa atividade é feita no Senac, com computadores, laboratórios. Também é feito individual, mas eu consigo ajudar se tem algum errinho de fórmula, já consigo bater o olho, já consigo ver que está errado, já peço para alterar. Então vocês sofrem um pouco menos. Mas o sofrimento também faz parte do desenvolvimento de vocês. Não que eu quero que vocês sofram, né? Mas Tá vocês certo, aprenderam. com certeza. É difícil. Assim, no meu caso... Sofrer um pouquinho faz bem, né, professor? Faz. É difícil. Remoto eu prefiro presencial, mas tudo exige esforço. Professor, eu vou confessar uma coisa para você. Olha, Oi. Para mim é totalmente diferente do presencial. Ah, isso é verdade. A gente tem uns colegas lá do lado para ajudar, né? Ah, não entendeu o professor? Talvez o colega a gente entende. E assim... O foco é diferenciado. Você está numa sala, sabe? Numa sala que você sabe que tem que prestar atenção, que tem... Quando é assim, professor, às vezes, queira ou não sei o pessoal, às vezes, mas às vezes você tem alguma coisa que chama, algum negócio, sabe? Então, não é a mesma coisa nunca, não. Nunca. E outra, o foco, você não nós consegue aqui, ter foco, entendeu? 100% foco, 100%. Felizmente, eu mesmo, particularmente, eu não consigo. Não, eu concordo. E vocês sabem que o nosso do Senac, a gente, por exemplo, em sala, se eu percebo uma atividade, por exemplo, eu aplico para vocês na hora, já vejo se vocês estão conseguindo fazer, ou eu chamo na lousa, ou já falo aqui, eu consigo sentir se vocês estão conseguindo entender. E eu consigo avaliar vocês pela percepção. O que acontece? No modelo remoto, a gente, na sala de aula, no exercício, a gente consegue saber se vocês conseguiram entender também. Mas não é todo mundo. E o exercício, a entrega das atividades, ela acaba sendo... Antes era apenas mais um, que vamos olhar a atividade dele, ver se ele conseguiu compreender de verdade. Mas em sala a gente já sabe se aprendeu ou não. Consegue, professor, analisar isso. Você está com dificuldade, você não está, a careta, caras de bocas, ou comenta com o colega, a gente consegue ver o esforço. Agora, modelo remoto, a gente consegue só saber assim, na aula, na atividade, ou na integratividade. A gente consegue saber se realmente você conseguiu entender ou não. Até o método de avaliação, ele mudou um pouco, mas não é o nosso perfil. No meu caso, um exemplo, a Nayara está de prova, eu mesmo tirava dúvida com ela direto, com o Rodrigo, porque eles têm mais noção. Então, eu enchi o saco deles direto, mas eu tentava. É o diferencial, já. Você sabe, assim, eu tô com dificuldade ali. Você foi lá e correu atrás. O duro é quando que ocorre. Tenho dificuldade no remoto. E se nega, ou procura um culpado para não conseguir fazer aquilo. E você está fazendo exatamente isso, ao contrário, né? Você percebe essa dificuldade e corre atrás. Sim. Eu só perguntaria para os colegas se eles entenderam, não. Não, mas exatamente Eu já assim, para mim foi um pouco de boa, né? Que nem o já falou, para mim o difícil foi o Excel e as fórmulas, né, professor? Mas em questão ao conteúdo foi mais de boa porque eu amo matemática. Então, assim, eu gosto de fazer conta. Agora, uma matéria que não tá entrando na minha cabeça é do Rafael, cara. Ele passou um exercício que eu nem comecei, não sei nem por onde começar. Depois eu vou mandar mensagem para ele, porque ele deu um monte de número, vou fazer frota lá. Eu falei, e agora? Como que eu faço esse negócio? É assim mesmo. Não tem como assim agradar todos, porque cada um vai na área que mais se dá bem, né? Que tem mais vocação. Professor, eu na logística eu não vou nesse negócio de frota, não. Não vou trabalhar nisso, não.
Que nem assim, professor, para mim está sendo um desafio imenso, meu. Para mim é a primeira vez assim que eu faço um curso remoto por computador. Não sei os colegas aí se já fizeram, mas para mim está sendo o maior barato, meu. Mas se eu falar para você que para nós, professores, também, a gente está aprendendo junto com vocês. Se bem que eu já tinha um pouco de conhecimento com o Teams, que eu já utilizava o Teams, o professor Ulisses, acho que ele já deu aula para vocês em algum momento. Eu e ele fomos que começamos o Teams no Senac. Então, quando eu entrei lá, ele tem mais tempo de casa, ele que me auxiliou, não me treinou, mas ele que me ensinou muitas coisas do Senac. E mexer no Teams foi uma delas. Por isso que quando aconteceu a pandemia, a primeira coisa que eu fiz é entrar com o Rafa, chamar vocês e configurar vocês no Teams, ensinar vocês remotamente como utilizava. Mas muitas ferramentas, como avaliar, como conversar com vocês, como interagir com vocês, como motivar vocês, que é muito difícil motivar remotamente. Presencial, a gente consegue mostrar com vocês, pessoal, vamos lá, vocês conseguem, e mostrar que vocês são capazes, que vocês são. Mas remotamente, através de uma tecla de WhatsApp, é meio complicado. Ô, Rafa, assim, meu, a opinião minha. Que nem eu já falei várias vezes, o nosso grupo, meu, é muito esforçado. Eu não sei se todos os grupos do Senac é assim, mas o nosso chega a impressionar, meu. Todo mundo se ajuda, não tem essa. Então, eu acho que fica mais fácil. Exatamente. Olha, é a segunda turma, terceira turma que eu vejo do Senac, eu já entrei bastante turma, que a turma, assim, ó, é um grupo. Não é panela, é uma panelona, é uma só, todo mundo se ajuda, todo mundo se preocupa, não tem essa de, eu não quero fazer com ele. Eu vejo que é uma classe muito madura. Madura é a definição da sala de vocês. Muitas salas vêm com idades muito mistas. Vem pessoal com 16 anos, 20 anos, 27, 30, 54, é um pessoal que quer mais, não quer muito nada com nada, o pessoal já está na área, quer se especializar, o pessoal que veio de longe, está cansado e não quer graça. Então, e vocês são assim, independente da idade que vocês têm, mas vocês são uma turma que é madura, sabe o que quer. Sim, concordo também. Tem as divergências, mas isso é normal, velho. Eu acho que são cabeças diferentes, são raciocínios diferentes, são maneiras de pensar diferentes, atitudes diferentes. E eu acho bem legal isso. São opiniões diferentes. O importante é que nem eu falo, é a amizade continuar, sabe, constante, não deixar qualquer coisa, qualquer desavença, sabe, acabar com a amizade, essas coisas assim. Tem que levar assim, muita coisa tem que ser ignorada. Temos que lembrar que somos seres humanos. Às vezes o colega falou alguma coisa para você que te machucou ou você não gostou, por exemplo. Mas pode ser que naquele momento ele está falando alguma coisa para você que ele não tem noção do que está falando. Ou está acontecendo alguma coisa na vida particular dele que ele, por um determinado momento, ele se extravasou e foi em você. Então, tem que ter muita coisa que tem que ser relevada para não levar a sério. Porque se levar a sério... todo mundo é passivo de erro, né, professor? Todo mundo é passivo de erro. Exatamente. É aquilo que você falou, às vezes você tem um problema, às vezes você está com a dor de cabeça, com um problema particular, e às vezes a gente fala algo que não deveria falar, e às vezes a gente machuca, às vezes, com esse tipo de... Mas é só relevar e... às vezes não é aquilo que quis dizer, foi só uma... Justamente. Às vezes coloca com outras palavras e às vezes termina machucando, termina deixando a pessoa... Igual eu hoje, eu fiquei quietinha que eu não tô bem, não. Mas eu fiquei só olhando, viu? É isso aí, é isso aí. Sorte você justificou, porque senão eu já ia pegar no seu pé. Não, eu preciso aprender. Mas é isso aí, pessoal. Semana que vem, então, fica combinado assim. Se caso vocês tiverem alguma dúvida no cálculo, vocês me chamam, que nem para ficar com 2 aqui na sala, eu abro o Teams, explico, reviso, não tem problema, tá? Não tem dia chuvoso. E já vou começar a fazer os fechamentos, então quem quiser tirar alguma dúvida, nem se for lá da primeira atividade, pode tirar. E eu vou estar mandando também, como é o último dia da UC,
embora eu vou continuar com vocês de terça-feira, a partir do dia 15 vai entrar eu e o Rafa. Certo? Professor, eu tô devendo algumas atividades, eu não sei se eu fiz todas. Já, se eu não me engano, não. Porque o senhor vai dar um feedback depois, né? Se vai estar faltando. Vou. Então tá tranquilo, Ô, professor, vai entrar você e o Rafa, vai continuar as aulas de terça e quinta, mas vai ser, tipo assim, uma UC só? Vai ser assim, ó. Deixa eu pegar para falar certo para vocês. Espera aí. Eu vou entrar